a aliança e esses companheiros que estão aqui hoje também foram responsáveis por poder produzir agora, no último final de semana, mais uma mobilização popular para que a gente pudesse levar para as ruas e pudesse demonstrar a nossa insatisfação com relação à forma como esse gerenciamento da relação capital-trabalho tem se dado por agora. São demandas que estão reprimidas há muitos anos, né? E aí eu faço coro às palavras do companheiro Leandro, que nós fizemos breaks desde 2020 para cá, né? E esse espaço de diálogo nunca foi aberto. Então é muito importante frisar isso, que esse diálogo acontece agora, tanto no âmbito do Ministério do Trabalho como nessa casa. Acreditamos, obviamente, que isso é o trabalho, de fato, do poder público, mas é importante frisar que esse trabalho não foi feito anteriormente. E eu gostaria de passar rapidamente pela mobilização que nós fizemos no último final de semana, porque isso trouxe consequências. E essas consequências elas precisam ser abordadas sob diversas perspectivas. Primeiramente, pelo fato de que todas as pessoas que estão aqui hoje, todos esses nossos companheiros que estão aqui hoje, participaram da construção desse break, né? E eles não estariam aqui se esse break não tivesse acontecido. Então, ele é muito importante porque ele promove a integração da luta, promove a localização de companheiros que estão por aí e a gente acaba conseguindo encontrar para as próximas mobilizações que a gente fizer, porque a luta, afinal de contas, continua, né? Ela não parou por aqui. Então, e isso gerou consequências de fato. Eu sugiro que, assim, quem tem algum tipo de dúvida, visite a página do Instagram do iFood. Onde tem lá mais de 1000 comentários das pessoas querendo saber onde foi parar o pedido delas, onde foi parar o dinheiro delas. E o iFood, infelizmente, vai ter que fazer esturno de um monte de cliente, né? Porque recebeu o pedido, recebeu o pagamento, chegou no restaurante e não chegou até o cliente, porque não tinha entregador na rua. A adesão foi altíssima. Embora as mobilizações de rua é uma categoria extremamente jovem, a gente precisa deixar isso bastante claro, é uma categoria extremamente jovem, nós não somos a categoria dos metalúrgicos, né? Que tem 100 e poucos anos de existência e, consequentemente, de luta. Nós somos uma categoria, no caso do gerenciamento por aplicativos, que a gente trabalha e se organiza há apenas 6 anos, então promover um break que tenha uma adesão desse tamanho, que consiga provocar dano no patronal, que consiga parar a produção e que consiga trazer esse tipo de consequência, já é pra gente uma vitória muito grande, mas traz ainda a consequência de todo mundo estar aqui hoje, todos esses trabalhadores estarem aqui envolvidos nesse debate dessa forma, entendendo que a responsabilidade é nossa, tá? E trouxe ainda uma outra consequência. Eu até gosto muito de falar depois do Renan, porque ele fala metade das coisas que eu já queria ter dito, então me libera para falar outras coisas, mas que todo mundo fique ciente aqui que o iFood descumpriu o TAC que ele assinou com o Ministério Público do Trabalho, né? E isso a gente tem que deixar claro, a gente vai, obviamente, fazer as reclamações nas instâncias competentes, no caso o MPT, tem 2 inquéritos acompanhando, né? Porque está escrito, o iFood se comprometeu a não pagar promoções, a não aumentar a taxa, a não distribuir bag, né? A não tomar absolutamente nenhuma prática anti-mobilização, e eles foram informados de que essa mobilização aconteceria, isso correu publicamente em jornais, isso foi publicado nos grandes portais de notícia, e ainda assim nós temos todas as comprovações de que eles pagaram promoção para desmobilizar, taxa extra de R$ 7,00 por rota, taxa extra de R$ 6,00 por rota, 3, 2, cumulativo, então tudo isso aconteceu, o que mais uma vez comprova o fato de que motoboy não tinha na rua, porque para poder conseguir tirar a adesão dessa galera, só oferecendo uma grana muito alta para eles poderem sair de casa. Ainda mais lá no caso no Rio de Janeiro, que foi um domingo chuvoso, né, o último dia de break, o pessoal já não queria sair mesmo, eles começaram a oferecer taxas altíssimas. Isso foi um descumprimento do TAC, então que fique registrado aqui que vocês descumprem até mesmo o que vocês assinam. O que é uma coisa muito incrível, na verdade, né? Porque isso vai além, né? Descumprem também a legislação que já é vigente no Brasil. O Leandro aqui, ele elencou, nós temos diversos dispositivos constitucionais, diversos dispositivos legais, que tratam a respeito de como essa relação com o trabalho tem que acontecer. E isso é simplesmente atropelado. Existiu uma reunião do GT, e eu posso falar aqui porque eu falei para a pessoa, na época, um dos representantes das empresas falou assim, a gente vai seguir a legislação que a gente julgar adequada. Pode isso? Eu posso fazer isso também, então? Então, de repente, se eu quiser começar a seguir somente a legislação que eu julgar adequada, eu posso? Porque as empresas estão fazendo isso já faz um tempo, né? Elas simplesmente escolhem o que é interessante para elas seguir ou não. Elas, por exemplo, elas não fazem uma filtragem dos entregadores que estão ali, e isso na Lei 12.009, por exemplo, está previsto que é de responsabilidade delas também, né? E ninguém nunca foi procurar saber, e elas também não se importam sobre isso. E a gente discutiu profundamente sobre isso, né? E elas simplesmente permanecem da mesma forma. Então, esse descumprimento da legislação, o descumprimento do TAC, só mostra o fato
de que as empresas, de fato, elas não estão interessadas em fazer o debate dentro dos limites mínimos democráticos civilizatórios do que foi construído pela nossa sociedade, né? A gente não está falando de qualquer coisa aqui, a gente está falando de legislação que é um consenso social e que é consagrado e que elas não deveriam chegar simplesmente sair descumprindo dessa forma, né? E a gente fez essa discussão dentro do GT. O GT, como eu disse aqui, nunca houve esse espaço para diálogo antes. Nele, as plataformas ficaram jogando com o regulamento debaixo do braço. Eu adoro metáfora futebolística, né? Que é basicamente o quê? Eles já estavam meio que ganhando, né? Então eles não se movimentaram, ficaram jogando parado e a gente correndo atrás. Nós apresentamos 12 pontos. 12 pontos que nós queríamos ver discutidos dentro daquele GT. A gente não passou do primeiro. Que a gente elegeu falar de remuneração primeiro e a gente não passou. Eu não estou falando que a gente chegou num acordo desse e não foi para o segundo. A gente não passou do primeiro, né? E eu gostaria de exemplificar aqui, de mostrar aqui, na verdade, qual que foi a parede, no fim das contas. Não foi uma questão de valores, né? Porque normalmente nos jornais sai como se fosse uma coisa de 35 versus 17, né? Como se fosse uma negociação de valores, pura e simplesmente, e não é, né? Na verdade, a gente está fazendo uma defesa de conceito. A defesa de que se a gente sai para trabalhar, nós estamos trabalhando. Não existe, por exemplo, a contratação, não sei, pensa bem, se uma lanchonete resolve contratar um chapeiro, vira para o chapeiro e fala, ok, mas você só vai receber no momento que você estiver fritando bife. Tá? Porque no momento que você estiver ali parado e não tiver nenhum cliente, aí você não vai receber, não. Qual chapeiro... Qual chapeiro vai aceitar esse trabalho, não é mesmo? Aliás, se ele aceitar, em qual condição social ele já está? Porque, no fim das contas, é mais ou menos essa discussão que a gente está fazendo aqui, porque a gente aceita. E a gente aceita porque isso revela a profundidade de um outro debate, que a gente não pode entrar aqui agora, porque ele é muito mais profundo. Mas a realidade é essa. Nós aceitamos, por exemplo, ficar 3 horas parado na rua esperando um pedido de chamar. E não receber nada por isso. Só que isso está errado. Né? Porque isso inverte o risco do trabalho. Atividade econômica não sou eu quem controlo. Não são vocês quem podem fazer promoção? Não são vocês que podem atrair cliente, fazer anúncio na rádio, fazer alguma coisa. São vocês que controlam a atividade econômica. Não tem como eu determinar em que momento que o pedido vai chegar na minha mão, de forma que eu não possa assumir esse risco. Então é esse o conceito. E a gente precisa receber pelo momento em que a gente está logado. Né? Como eu disse, não é uma questão de valor, é uma questão de conceito. Se eles falassem assim, olha só, a gente vai pagar R$15 pela hora logada, a gente falou, opa, vamos começar a conversar, porque esse conceito a gente precisa firmar, né? Então não é a questão do valor, se é assim que sai no jornal, eu já estou desmentindo aqui. O problema não é o dinheiro, o problema é a ideia, né? Por quê? Porque eles não querem assumir a responsabilidade da atividade econômica que eles exploram. E isso está incorreto, isso vai de contra a legislação brasileira consagrada, né? E a gente precisa expor isso, que eles simplesmente não assumem risco nenhum, porque assim fica muito fácil, né? Os restaurantes não são deles. As motocicletas não são deles. Os carros não são deles. O que é deles, no fim das contas? Qual que é o equilíbrio? Mesmo que, olha só que interessante, o Renan falou aqui mais cedo, né, a respeito da relação poder ser trabalhista ou ser cível, não sei o quê. Ainda que fosse cível, porque isso é absolutamente medieval,